Muito bem, gente, de volta ao vivo aqui na TV Onix, agradecendo você de casa pela sua audiência, pela sua companhia na noite de hoje. Já estamos aqui recebendo o advogado trabalhista Lucas Salmazo. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso programa. Muito obrigado, boa noite, plateia, boa noite, músicos, muito boa a cantoria. Boa noite, Ferreira, é um prazer estar aqui. Aliás, deixa eu mandar um abraço carinhoso a todos do BNI Innovation, o BNI que é a maior rede de negócios e networking do mundo, presentes em mais de 77 países. Aqui em São Carlos, se você, empresário, empreendedor, quiser conhecer um pouco mais de toda essa dinâmica de empreendedorismo, entre em contato no @BNI Innovation no Instagram e converse com uma de nossas consultoras para que você possa fazer parte e participar de uma reunião de bons negócios. Inclusive, o Lucas também faz parte junto comigo lá neste grupo de bons negócios. Agora, por falarmos em negócios, vamos falar a respeito desta polêmica PEC da jornada 6x1. É um assunto que tem tomado conta dos noticiários que vocês de casa têm acompanhado, mas muitas pessoas acabam ficando perdidas em o que isso vai mudar na minha vida. Eu posso me inserir nessa escala 6x1? Eu já estou nessa escala, como é que vai funcionar? Por isso nós trouxemos o Lucas para explicar um pouco mais para você de casa. E a gente começa, Lucas, falando o que é essa PEC da jornada 6x1? Bom, esse é um tema que está ganhando as redes sociais, muita polêmica, gente a favor, gente contra, aquela brigaiada, mas a gente tem que sentar, conversar e colocar as coisas de forma esclarecida. Claro. E, na verdade, a PEC da jornada 6x1 é o nome fantasia dela. Sim. É o nome comercial. Na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição, né, PEC, que vai alterar o inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal. A Constituição que é a maior lei que tem no país. Todas as leis que vierem depois dela precisam estar de acordo com ela. Hoje, o que a gente tem nesse inciso? Que são as jornadas de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A mudança é para manter as 8 horas diárias, mas que o máximo seja 36 horas semanais. Uma redução aí de 8 horas. E como que está funcionando, né, a questão da tramitação, tá? Quando um deputado ou um senador vai propor uma PEC, ele não começa a andar só porque ele propôs. Ele precisa ter 1/3 da casa legislativa assinando junto com ele, para essa proposta começar a tramitar. Sim. E é exatamente aí que ela está. A deputada Erika Hilton, do PSOL, que propôs e que, assim, teve a ideia de começar a proposição. Ela, no começo da semana, tinha poucas assinaturas, mas conforme a pressão popular, né, as pessoas querem uma jornada de trabalho menor para poder conviver mais com o familiar, né, com seus familiares, os outros deputados se sentiram obrigados a assinar, porque os eleitores, né, deles tem ganhar uma força interessante nas redes sociais nesses poucos dias que o assunto entrou em debate, entrou aí para conhecimento do público geral. Mas, Lucas, o que muda? Por exemplo, nós estamos tirando, então, um dia de trabalho deste trabalhador. Quem são, ou qual é a classe que é atendida nessa escala 6x1? É mais a turma do comércio, o pessoal que trabalha de segunda a sábado? É mais ou menos essa turma que vai ser atendida nessa mudança? Interessante seu questionamento, Ferreira. Quem vai ser atendido são os trabalhadores que estão registrados no regime CLT. Certo. Então, autônomos, informais não estão aí abarcados por isso. Hoje no Brasil nós temos aí cerca de entre 40 e 45 milhões de trabalhadores CLT. Caramba. E uma força de trabalho aí ocupada de mais de 100 milhões, entre 100 e 110 milhões. Nossa. Então tem muita gente da informalidade que não vai ser apreciado, são apenas aqueles que têm vínculo CLT. Entendi. Aí como é que funciona pro empregador, o patrão? Aquele senhor, por exemplo, desprovido ali de cabelo, ele está em prantos, porque ele vai falar assim, o que eu vou fazer com os meus colaboradores? Como é que funciona essa tramitação? Uma vez aprovada essa PEC, qual que é o procedimento posterior a ela, Lucas? Exatamente, é muito importante, porque apesar da polêmica, da repercussão, está muito no início o estágio. Sim. Então ela conseguiu o número mínimo de assinaturas para iniciar a tramitação. A partir disso, essa proposta ela vai para uma comissão lá da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que hoje é presidida pela Caroline de Tone, do PL, acho que de Santa Catarina. Ela não é muito simpática a ideia, então ela pode engavetar e deixar baixar a poeira e não querer mais que tramite.
né? Como presidente, ela tem um poder bastante grande, né? Lá da comissão. Sim. Passou da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da Câmara vai instituir uma comissão especial, que aí vão começar os debates. Então, pode demorar até 40 sessões. Então, vai ter a classe do empresariado, vai falar, não, pelo amor de Deus, 36 horas não, vamos negociar. Aí vai o pessoal da classe trabalhadora, sindicatos, não, tem que ser 36. Aí vai ter toda essa negociação, aí eles vão chegar num texto final. A partir do texto final, que vai para votação. E a votação, o quórum, né, o número para aprovar são 3/5 de cada casa. No caso da Câmara dos Deputados, ela precisa de 308 votos. Ao final de todo esse processo, precisa de 308 votos para aprovar. E tem que ser nas duas casas, né? Agora, não tem o número de 3/5 dos senadores na cabeça, mas também Sim. é bastante. Nós estamos falando mais ou menos de uns 6 meses para mais de toda essa tramitação, bastante. né? Quase um ano. Vai ter muita discussão e pode ser até que o presidente de alguma comissão engavete e deixe quieto. Sim, porque existiram já outras proposições no mesmo sentido que não foram para frente. Sim. É que isso ganhou notoriedade pela pressão popular. Existe até uma petição pública na internet que reuniu, a última vez que eu vi, 2,5 milhões de assinaturas. Então não é pouca coisa. Por isso que isso ganhou a mídia. Mas, ô Lucas, isso dá para se organizar, isso dá para se conversar, porque, por exemplo, muitas das pessoas estão comentando, a linha do empresariado tem comentado assim, mas o camarada ele vai parar de trabalhar um dia, né, dessa escala, e aí eu vou ter custo para com isso. Entretanto, eu imagino que você consiga movimentar o mercado de trabalho, porque uma vez que eu não terei aquele prestador, aquele colaborador disponível para a minha empresa naquele dia, eu posso fazer a contratação de outro. O que talvez possa se negociar é com relação a impostos com o empregado, o empregador, para com o governo, para dar uma facilitada também para o empregador, não? Com certeza, Matheus, você foi num dos pontos-chave da questão. É um debate muito mais amplo, que é bom que se inicia, porque o que precisa ser feito, principalmente para o pequeno empresário. Para o grande, ele está tranquilo. Tá? As maiores empresas não estão passando muita necessidade. O pessoal da TV Onix, assim, está tranquilo. Tá tranquilo. Os grandes conglomerados de mídia aí estão tranquilos. Então, nesse sentido, vai ter que ser feito um debate para reduzir a tributação da folha de pagamento, por exemplo, para aprovar novas leis. E uma coisa fundamental, hoje em dia um grande custo para o empresariado pequeno é o acesso a crédito. O juro é muito alto, então você vai investir na sua empresa, esse custo ele é muito alto. Então, é lógico que é muito difícil, a gente sabe o poder dos grandes bancos, mas se o acesso a crédito fosse facilitado e os impostos em folha de pagamento fossem diminuídos, pode ser que a jornada reduzida traria o menor impacto possível. Eu acho que faz todo sentido, gente, essa questão da diminuição dessa escala, porque as pessoas precisam, todos nós temos os nossos parentes, os nossos familiares, a gente quer descansar, a gente quer pegar um fim de semana, descer para uma praia e etc. Às vezes nós somos limitados principalmente pela questão financeira, mas também por questão do trabalho. Eu não posso largar o meu trabalho e sair para viajar ou para curtir a minha família num dia de descanso em casa, que seja em qualquer programa, enfim, que você queira fazer com a sua família. Você, abrindo essa possibilidade do camarada ter mais um dia de descanso, você, além de estar melhorando a qualidade de trabalho, acabei conversando com alguns amigos também do setor empresarial e eles disseram que a partir do momento que eles abriram essa possibilidade da diminuição da escala de trabalho, o rendimento desses colaboradores, desses prestadores de serviços, funcionários, enfim, melhorou muito, porque as pessoas se sentem mais à disposição, mais dispostas a trabalhar e etc. Então é uma ideia positiva, entretanto, desde que o governo também olhe para a linha do empresário, porque não adianta a gente também apenas defender a nossa classe, população e etc, e os funcionários e os empresários, os patrões, sofrerem consequências com relação a impostos e etc. Porque também aí nós não vamos ter uma diminuição apenas de escala de trabalho, Lucas, mas também vamos ter uma diminuição no emprego. Muitos serão demitidos por conta de equacionar tudo isso dentro de um plano só, não? Assim, há muitos anos que não se tem uma proposição como essa. Sim. Eu mesmo, desde que formado em Direito, desde que eu fiz faculdade, eu nunca vi uma proposição tão ousada, e o debate ele é muito importante, claro, que seja feito. E claro que a gente pode pensar no achismo que vai ser uma catástrofe, que vai ser as mil maravilhas. Acredito que não seja nenhuma coisa nem outra. Sim.
países da Europa, por exemplo, se você pensar na França, na Bélgica, esses países têm já uma jornada de trabalho média de 36, 30 horas semanais. E eles conseguiram, né, as empresas lá conseguiram, de fato, sobreviver, porque são países desenvolvidos e o capitalismo funciona muito bem lá. Então, acredito que fazendo um trabalho não apenas localizado, mas nos demais pontos que nós tocamos, seja algo muito positivo para a sociedade. Mas, assim, o debate tem que ser feito dessa forma como nós estamos fazendo, né? Ouvindo um lado, ouvindo o outro, e não nas redes sociais comentando com o outro. Em rede social tem um monte de coisa, né? Tem juiz, tem advogado, tem os que protestam, enfim. Algo que você de casa tem que entender é o seguinte: sempre que você for debater um assunto, tenta entender a respeito do mesmo. Todo diálogo, toda conversa, ela tem que ser ouvida dos dois lados, para que assim a gente possa trabalhar de uma forma mais conjunta e harmônica para um bom resultado para toda a população, para a linha dos trabalhadores, dos empresários e afins. Certo, Lucas? Exatamente. Dissemos tudo, não esquecemos de nada? Com certeza, exploramos muito bem. E vamos, é claro, ficar de olho e analisar melhor tudo isso que vai acontecer nos próximos capítulos. Como a gente bem viu, é uma história com vários capítulos, vários episódios. Vamos ver até onde isso vai dar. Mas que, se aprovada for, que seja bom para todos. É isso que a gente quer. Um país mais justo e também uma melhor qualidade de vida. E se isso é preciso acontecer para que tudo aconteça dessa forma, com essa qualidade, aqui estamos para enfrentar e trabalhar nesse segmento também. Lucas, obrigado pela participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Espero que seja a primeira de muitas. Sempre à disposição. Uma salva de palmas para o Lucas Salmazo, nosso advogado trabalhista.